Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu nem ia trazer, né? Tô gravando em tempo real, vou conversar com vocês em tempo real. Hoje é sexta-feira, eu vou editar e postar esse vídeo ainda hoje. Eu nem ia gravar esse vídeo porque hoje não começou um dia bom, né? Começou um dia bem triste pra minha família. Hoje eu perdi um tio, mas como eu me comprometi comigo mesmo em mudar os meus hábitos, os meus costumes, as minhas manias e rotinas, eu me obriguei mesmo a vir sentar, a gravar, porque eu quero que isso aqui seja um trabalho, então eu preciso trabalhar. A vida não para. Infelizmente, a gente sabe que as contas chegam, o, a rotina não espera, as contas não esperam, a vida não espera e a gente precisa dar seguimento. Igual eu postei no Instagram, tem dias que mesmo com o sol ele amanhece nublado e hoje foi um desses dias. Meu tio ele estava enfrentando uma batalha contra o câncer e ele não conseguiu nem terminar essa batalha porque ele faleceu antes, ele infartou e não resistiu. Faleceu na manhã de hoje, então hoje é um dia muito triste para minha família porque ele era um tio muito querido, não só meu, mas de todos os meus primos, tios. Ele não era meu tio de primeiro grau, ele era tio de primeiro grau da minha mãe, mas ele sempre foi muito presente, principalmente na minha infância, então é uma pessoa que vai fazer muita falta. Mas eu trouxe esse assunto aqui justamente porque o vídeo de hoje eu vim falar como Deus trabalha em silêncio, né? Eu fiz um roteiro já tem alguns dias e eu meio que procrastinei para trazer esse assunto aqui, porque eu não estive bem esses dias, esses últimos dias. Depois que a gente vendeu a Maria Brasileira, aconteceram muitas coisas e eu estou ainda em muito conflito comigo mesma, um conflito interno. Acho que todo mundo já passou por isso, mas eu vim aqui trazer para vocês alguns pensamentos, algumas coisas que eu escrevi, porque eu acho que vai ser interessante. Eu acho que talvez pode me ajudar a esclarecer as minhas ideias e também pode ajudar outra pessoa. Eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar um like, me seguir lá no Instagram. O meu Instagram que tinha mais de 7 mil, quase 8 mil seguidores, eu desativei. Talvez depois eu traga isso em outro vídeo, ou traga lá no meu Instagram novo mesmo, mas eu desativei e não via sentido em continuar com ele, pelo menos não por enquanto. Mas eu estou em outro perfil, vou deixar o link aqui. E é isso, gente, a vida é assim, né? A vida é exatamente como ela é e a gente só tem que aceitar. Eu tô com um roteirinho aqui, então não liguem se de vez em quando der uma olhada pra baixo, porque eu deixei tudo bem anotadinho, bem especificado. Então aqui tá tudo o que eu preciso falar com vocês. Então às vezes eu vou olhar pra baixo. E eu trouxe o vídeo de hoje pra conversar com vocês sobre o silêncio de Deus na minha vida. Eu pensei muito antes de trazer esse assunto aqui. Eu não sou nenhuma pessoa estudiosa da Bíblia, não sou uma pessoa que tem muito conhecimento, mas eu achei necessário trazer esse vídeo aqui porque eu quero fazer desse canal um diário, né? Eu quero trazer mais a Valéria que eu sou realmente aqui pra vocês, então eu achei necessário trazer. Mostrei o roteiro pro Fabiano, que gostou muito, e eu acho que no final vai ser um vídeo válido, um vídeo que vai sim alcançar outros corações e talvez, né, mexer com alguém que precise ouvir as coisas que eu vou dizer aqui. Antes de passar por todo aquele processo de internação, todo aquele processo de intubação, da correria, de tudo que eu passei, que vocês já sabem, já falei aqui algumas vezes, eu não andava bem, até porque em fevereiro eu perdi um bebê. Vocês sabem também, né? Eu já trouxe isso aqui em outro vídeo. Então eu tava bem depressiva, eu tava bem triste, eu não tinha força pra trabalhar, não tinha força pra nada, assim, eu estava vivendo por viver, estava sobrevivendo. Eu estava sobrevivendo literalmente. Ignorem a minha voz também, porque eu estou com uma rinite já tem uns 4, 5 dias e não melhora, então eu resolvi gravar assim mesmo, porque eu preciso postar o conteúdo de hoje, eu não quero falhar com o canal. E é isso. E aí, no meio dessas crises que eu estava tendo, de tudo, né, que estava acontecendo, toda a turbulência que eu estava passando naquele período, não que agora a minha vida seja um mar de flores, não, a gente ainda está enfrentando uma grande turbulência, mas naquele momento eu tava bem, assim, bem triste mesmo. E eu falei com Deus algumas vezes. Me mostra que o Senhor me ama, né? Me mostra um pouquinho do seu amor por mim. Me mostra que, né? Que eu sou amada, porque eu não me sinto amada, eu me sinto esquecida, me sinto
me sinto abandonada mesmo. E aí, do nada, aconteceu todo, né, um sacolejo na minha vida. E aí eu pedia pra ele me mostrar e mesmo assim nada acontecia, né? Antes de ter todo esse remeleixo aí de fevereiro até junho, não, nada acontecia. E assim, gente, a gente pensa assim que é um curto período de tempo, mas pra quem tá no meio da turbulência, isso é tão longo, isso não passa nunca, não acaba nunca. A gente tenta respirar e não consegue. Então, passaram dias e dias e o silêncio de Deus, né? É, doía mesmo. Doía, a gente sabe que dói, então doía o silêncio de Deus na minha vida. Mas mesmo assim eu pedia pra Deus me mostrar, né? Não me deixar desistir, não me deixar entrar mais pro fundo do poço que eu estava. E aí aconteceu tudo que aconteceu, né? Eu fiquei doente, fui entubada, fiquei 15 dias internada. Para quem viveu, foi muito longo, mas para mim que estava lá, né, de olhinhos fechados, só sendo cuidada, passou rápido. E agora, olhando, enxergando depois também, contando para as outras pessoas, foi realmente tudo muito rápido, né? Desde o dia que eu fiquei doente até o dia que eu tive alta. Foram 15 dias ao total de tudo, mas foram 15 dias muito intensos, principalmente para quem estava ao redor, né? Para minha família, para os meus amigos. Então, assim, eu sei que foi muito intenso. E uma coisa que eu não contei ainda, eu não sei se eu vou relatar aqui, acho que não, vou falar, não vou entrar em detalhes, talvez um dia que eu estiver mais preparada eu conte sobre isso. Nesse processo que eu estava internada, que eu estava entubada, que eu estava em coma, eu tive uma experiência espiritual, assim, tremenda. A minha experiência, ela foi sobrenatural, surreal, fantástica, assim, ela foi linda, mas eu ainda não trouxe esse assunto aqui porque eu preciso amadurecer tudo isso. Inclusive, uma parte dessa experiência que eu tive, né, da sobrenatural, envolve esse meu tio de hoje, que eu comentei com vocês no início do vídeo. Meu marido, minha mãe, minha família, todo mundo movimentou correntes e correntes de orações. Só daí, só de ouvir essas histórias, né, depois de tudo que eu vivi no hospital, tudo que eu ouvia mesmo em coma, tudo que eu vivi do sobrenatural, mesmo assim, eu já me sentia amada, eu já entendia o que eu tinha pedido tanto tempo para Deus me mostrar, sabe? Eu já entendia que tinha sim amor, que eu era amada e que Deus estava assim, né, na minha vida. E só de eu ter vivido a experiência que eu vivi, é uma experiência de EQM, né, que é a experiência quase morte, só de eu ter vivido essa experiência já mostra pra mim o quanto Deus me ama, né? Porque não é todo mundo que tem o privilégio de viver tudo que eu vivi. E mesmo eu nesse processo de coma, da experiência espiritual, que é muito engraçado que a gente não tem noção do tempo que passou. Eu ouvia os médicos conversando, falando que talvez eu não resistiria, eles conversando entre eles, enfermeiras com muita pena da minha família, que eu tinha um filho pequeno, meu marido ia todos os dias, então eu ouvia tudo isso. Mas como Deus ele não é homem, né, para que minta ou para que a gente tenha dúvidas. A gente tem dúvidas porque a gente é ser humano, então a gente fica, ai meu Deus, por favor, ai meu Deus, não esquece. Deus não esquece. Deus só basta uma vez você pedir. Ele quer de você só a sua fé. Ele quer de você a sua devoção. Ele quer de você que você espalhe o amor dele. Ele quer de você que você seja o mais próximo e o mais semelhante a ele possível. Mas ele não esquece do que você pediu e nem dos desejos do seu coração. E mesmo os médicos duvidando, os enfermeiros, né, as pessoas em volta com muito medo, os médicos já tinham falado para minha mãe que se eu não reagisse em mais 2 dias, se eu não me engano, que eu ia ir pra traqueostomia, que é muito pior. Foi aí que a gente perdeu a minha avó, né? Quando ela passou da intubação pra tráqueo. E a minha mãe não queria de jeito nenhum. Foi nessa hora que Deus pôs a mão sobre a minha cabeça e me trouxe de volta, né? De volta pra vida, de volta pra minha família, de volta pra minha casa, pros meus animais. E eu tô aqui hoje, né, gente? Eu voltei. E a primeira coisa que eu falei, daquela pessoa que tava sufocada no meio de tanta tristeza, e voltando
Voltando ou adiantando, não sei como que vai ficar isso, um pouco a história. Ontem à noite eu tava bem triste. Talvez fosse minha alma que já sentisse que eu ia perder uma pessoa que eu amava muito e uma pessoa que fez parte dessa experiência. Eu tava muito triste e meu marido, né, o Fabiano, ele conversou tanto comigo. Meu, vamos, faz igual eu tô fazendo, vamos meditar, vamos cuidar da gente, porque só você vai poder mudar seus hábitos, seus costumes. E hoje eu amanheci disposta a fazer tudo diferente do que eu tava fazendo nos últimos dias, né? E aí logo pela manhã minha mãe me liga falando que meu tio havia falecido. E assim, foi muito triste. É muito triste, ainda está sendo muito triste, né? A gente ainda tá, eu tô tentando entender tudo que eu vi, tudo que eu vivi, com o agora, né? E assim, voltando lá pra UTI, pro dia que eu acordei, Deus ele é tão maravilhoso que eu tive a minha experiência espiritual, ela foi até a hora que eu acordei. Pra mim, o meu espírito, eu sinto até agora, assim, se eu começo a contar, eu sinto que eu vomitava. E as pessoas falavam verde, que era verde, e eu sentia o quente do vômito descendo, fazia assim. Só que não tinha como eu vomitar porque eu estava entubada. Então, eu entendo hoje que foi sim espiritual. Então, foi Deus que mandou o anjo passar, né? Com a libertação no meu quarto. E ele passou e eu fui liberta. E foi tão surreal porque eles estavam há tantos dias tentando me acordar. E aí, uma noite eu fiquei tão agitada na noite do dia 31, depois da minha tia ter ido me visitar, que é uma tia que eu amo muito. Eu tava tão agitada que eles conseguiram me estubar e eu estubei já falando. E a primeira palavra, a primeira coisa que eu falei foi quando aquele ar entrou sozinho no meu pulso assim, foi Deus é maravilhoso, porque é maravilhoso. E eu agradeci a Deus naquele momento, eu agradeci a Deus muitas vezes naquele dia. Ansiosíssima para o outro dia chegar, para eu ter visita, para o meu marido me ver acordada. Mas em nenhum momento eu duvidei mais do amor de Deus na minha vida, porque eu sei o quanto Ele me ama e o quanto eu sou especial. Até porque hoje eu tô aqui, né? Eu poderia não estar mais, poderia não ver mais o crescimento do meu filho, poderia não ver a evolução do meu filho, da minha empresa, né? A minha casa, meu marido, ia deixar meu marido sozinho, desolado, mas eu tô aqui. E hoje eu consigo entender. Oi, querido. O gato caiu ali. Caiu? Tá de óculos? Tô. Deixa eu ver que você fica linda de óculos. Fico. E foi a primeira coisa que Deus falou no meu coração, né? Deus me mostrou o quanto eu era amada, não só por Ele, mas por toda a minha família. Essa falta que tinha no meu coração passou como um sopro. E Deus me mostrou que o que eu vivi não é para todos, para poucos, pouquíssimos. E eu sou muito grata pela experiência que eu vivi, muito, muito, muito. Foi muito, muito, muito bonito. Muito difícil ainda de colocar algumas coisas no lugar. Já passaram acho que 4 meses, mas ainda tem coisas que eu não amadureci, não entendi. Estou entendendo aos poucos. Talvez ainda traga esse vídeo falando tudo que eu vivi, tudo que eu vi. Mas foi uma experiência assim inenarrável. Às vezes a gente acha que ele tá em silêncio, mas é só o nosso coração que é aflito demais e não sabe esperar o tempo das coisas acontecerem. Às vezes também não é ele que está em silêncio, às vezes a gente que não está prestando atenção nos detalhes ou não está focando na onde a gente tem que focar, a gente está focando no lugar errado. E eu acho que era isso, gente, que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo.